Amém, meus irmãos. Vamos para a nossa aula. Vamos colocar de pé. Nosso futuro pastor José Luiz pode elevar a Deus de oração. Deus, estamos aqui, Pai, nessa sexta-feira, Pai, para te conhecer mais, Pai. Bendito no seu nome, Pai. Obrigado pela essa oportunidade, Pai, você as nossas vidas, Pai, você da pastora também, Pai, nos dá capacidade, Pai, cada vez mais, Pai, para nos aprender, para nos receber a sua palavra, Pai. Creio que o Senhor revelando, Pai, entenderemos verdadeiramente, Senhor, o que você quer para nossas vidas. É verdade. E obrigado por tudo, Senhor. Abençoe nossa aula, Pai, e obrigado por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bora lá. Nós estamos falando de Jesus Verbo de forma prática. Nós falamos bastante sobre tribulação, começamos a falar sobre opressão e a gente vai manter de opressão partindo para a possessão. Por que isso faz parte do Jesus Verbo? Porque Jesus veio, que ele disse: o Senhor me ungiu para levar liberdade de altos cativos. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente olha para a Bíblia e a gente acha que isso daí é para o ímpio. E eu já quero começar a aula fazendo uma distinção. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei tão interessante que, cara, isso cabe na minha aula. Eu falei, cara, se tivesse uma pessoa aqui já seria julgada. Vamos lá. Por causa da linguagem coloquial. Vamos lá. Qual a diferença? A gente tem que entender a nossa posição em Deus. Eu já quero deixar os textos bíblicos que nós vamos ler. Nós vamos manter Efésios 6. A gente vai ler isso. Nós vamos ler 2 Coríntios 10, 3 e 5. E aí nós vamos Provérbios 16. Esses são os textos básicos. Romanos 12. 2 Coríntios 4, 15 e 17. Colossenses 3, do 17 ao 23. Eu estou citando, depois vocês anotem, para quem não estiver anotando agora, pode ver depois na aula. Isso é a base daquilo que a gente vai estudar hoje. Tiago 4, 6. Efésios 4, 6. Romanos 12. Vamos lá. Às vezes, a gente fala porque isso é um ímpio. E às vezes a gente tem que entender qual é o nosso papel e a nossa posição no reino, para a gente saber a quem alguns textos bíblicos estão sendo dirigidos. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita para nós, mas ela foi deixada como um legado da geração da igreja primitiva de Cristo, como Deus te propôs, né? Jesus fala, os que virão. Eu oro para os que estão e para os que virão. Então, é importante que a gente entenda a diferença entre cristão, não cristão e ímpio. Vocês sabem? Quem é cristão? Isso é fácil. Pequenos cristos. São aqueles que têm caráter de Cristo enxertado. Veja só, nós somos salvos, mas a santificação, ela é um processo. Então, quando nós nos convertemos, é um start da nossa vida. É um start. A gente começa, a conversão não é o final, a conversão é o começo. Quando eu aceito Jesus, eu começo uma caminhada, eu começo um processo. Que processo é esse? De santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é a palavra que eu queria. Sem a qual ninguém verá a Deus. Então não adianta eu aceitar Jesus e batizar, seguir os preceitos religiosos, se não começar na minha vida um processo. Quando termina esse processo? Quando atingimos um corpo glorificado. Isso vai ser só quando Cristo chama a igreja. Até lá, a gente vai estar sempre no processo. Nunca acaba. Acaba quando Cristo volta. Aí acaba. Que a gente é com outro nível espiritual. Então, cristão é aquela pessoa que aceitou Jesus e começa um processo de santificação. E o que é santificação? Ser separado, ser consagrado. O que é isso? Você vai se ausentando, se abstendo, vai vivendo dia após dia uma vida de renúncia. E aí é onde entra Cristo Verbo. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? De você mesmo.
cristão da glória de Deus. Entenda uma coisa, eu estava falando com a presbítera Célia, antes de vocês chegarem. Quando Adão e Eva pecou, eles geraram no mundo espiritual e trouxe para o mundo natural uma legalidade muito grande para todos nós. Para todos nós. E nós estamos debaixo dessa regência. Pecado, toda enfermidade, toda doença, todo vício, toda malignidade, toda escravidão e a morte é consequência do pecado. Todo. Por isso que, eu vou explicar, calma, estou dando um jeito inteligente aqui. A morte é o salário do pecado, então as enfermidades é o vale. Boa colocação. Revelou. É isso aí. Todas as enfermidades são consequência do pecado. Todas. Não quer dizer pessoa está enferma, ela pecou. Não. É porque o pecado vem desde do Éden. E isso vem sendo cometido de geração em geração. Isso vem passando para nós até. E as doenças que são genéticas? São consequência de quem? Do pecado. Que originou-se em quem? Adão e Eva. Então, da onde surgiram? Porque Deus colocou. Não, filho. Doença é consequência do pecado. Malignidade é consequência do pecado. Violência é consequência do pecado. E a morte? Consequência do pecado. Não foi Deus. Não. Deus é justo juiz. Ele estabeleceu regras que regem o universo. E das quais essa regra ele disse assim: te coloquei no jardim, você pode fazer tudo menos comer desse fruto. Porque no dia que você comer desse fruto, morrerás. Simples. E aí, quando ele decide desobedecer a Deus, ele abriu um universo de maldade, de violência, de maldição, de enfermidade. Então começa ali. Por isso que quando os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou? Ele ou o pai deles? Nem ele, nem o pai deles. Começou lá no Éden. Começou lá no Éden. E aí vem. Só que tem uma coisa. E aí aonde entra? Cristo nos ungiu para pregoar liberdade aos cativos. Quem mais? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Não é isso? Isaías, o profeta Isaías diz isso. E Jesus diz isso quando ele lê lá a Torá no Siné. Ele diz, e hoje se cumpre esta palavra. Né? Ele diz, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar liberdade aos cativos. Que mais? Os contritos de coração. Tem mais. Vou ver Isaías. Dar vista aos cegos. Vou ver Isaías 61, né? Acho que é. Meu irmão, você está querendo demais, né? Não sabia de cor. Ela abriu e colocou na água. Ela abriu e colocou na água. Ela está na sombra. Sim, foi inteligente. Isso é o que a menina me ensinou a fazer, colocar na seringa e colocar na sombra. Foi o que a menina me ensinou a fazer. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E consolar todos. Essa versão é um pouco diferente, mas ela diz a mesma coisa. Tá vendo? Libertar os cativos, curar os oprimidos. Tem uma versão que fala dar vista aos cegos. Quem fala o que? De cura. Tanto que Isaías 53 fala que, como cordeiro o mundo levava a matadouro, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, quando nós temos a ação de Cristo em nós, por isso que eu digo assim, não existe mais maldição hereditária. Quebrou ali. Você aceitou Jesus, peraí, o sacrifício dele. Então, o castigo que nos traz a paz está sobre ele.
pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então o que ele está dizendo? A enfermidade não tem mais domínio sobre a tua vida. Por quê? Porque o verbo veio para quebrar isso. Então quando ele fala assim, e aqui é todo tipo de enfermidade. A enfermidade patológica, enfermidade patológica é física, biológica. Enfermidade psicossomática, que é a enfermidade da alma, e enfermidade espiritual. Então esses três campos. Aí quer dizer que então eu nunca vou ficar doente? Vai, meu filho. Vive nesse mundo, se alimenta dessas coisas, você vive nessa doideira. Vai ficar, faz parte. Mas não há nada que Cristo não possa fazer. E aí é onde não há enfermidade que Deus não possa curar. E aí é onde Jesus Cristo veio para pregoar no aceitável do Senhor, e que é o jubilado que ele fala, né? Que é o jubileu, que fala de 6 anos, no 50º ano, que faz menção ao dia de Pentecostes, os 50 dias de Pentecostes, que derramou do Espírito Santo sobre toda a carne, ele derramou. No livro de Joel que fala, no livro de Atos 2 também fala. Então aí é onde vem esse complemento dessa questão. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: você aceitou Jesus, ele te tirou das trevas, ok? Te trouxe para a luz. Bastou? Não. Começou. A salvação não findou ali, acabou, estou salvo. Não. Começou o processo de salvação ali. Aí começa. Tem gente que fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, vamos entender esse contexto. Jesus é presciente, ele sabe qual de nós aqui vai ser salvo. Ele sabe, ele já viu o nosso futuro, ele sabe qual de nós aqui, as escolhas que vamos fazer ao longo da vida. Então, aos olhos da presciência de Deus, uma vez salvo, meu irmão, salvo para sempre. Por quê? Porque se nos olhos ele te enxergou para ele é já, ele é atemporal. Ele não é regido pelo ontem, nem pelo hoje, nem pelo futuro. Ele já viu o final da história. Então ele sabe quem é salvo e quem não é. Para ele. Ele. Presciência dele. Porque senão o Deus que nós servimos seria um Deus injusto. Porque quer dizer o seguinte: não importa o que a Eliane faça ao longo da vida dela, se ela está predestinada ao inferno, ela vai para o inferno. Não importa o que ela venha fazer. Deus é justo? E aí onde entra o processo de santificação? Onde entra o estado A? Que força é essa? Lutar para conquistar, lutar para fazer, lutar no ativismo da igreja. Não, é lutar contra você, contra a tua carne. Lutar para que o verbo não seja só a ação em você, mas ele seja um todo em você. Ele seja o seu pensar, o seu agir, o seu ouvir, o seu sentir e o seu enxergar. Quando o verbo conseguir atuar de forma inteira em nós, atingimos a estatura de varão perfeito. E é para isso que caminhamos. Para que caminhamos? Qual é o nosso foco? Cristo. A estatura de Cristo, qual é? Se o foco é Cristo, é caminhar em direção a Ele. Caminhar em direção a Cristo é caminhar em direção a essa estatura que Jesus é o varão perfeito. Então é caminhar em direção à estatura de varão perfeito. Então é caminhar em santidade até atingir a santidade do corpo glorificado em Cristo. Só teremos quando Ele vir em glória. Até lá, é um processo que nunca se fica. A gente fala assim, acabou a luta aqui, né? Há alguns têm tempo de descanso, de umas horas, um dia, uma semana. Você sois bem-aventurados. Geralmente a gente já sai de um jeito. A gente nem saiu de uma, já estamos em outra. Porque esse é o processo de santificação. E o que é processo de santificação? É como você pegar um ouro. Jesus fala que nós somos como uma pedra preciosa. Mas essa pedra preciosa, quando ela, por exemplo, uma pérola, quando ela vai ser pega no fundo do oceano, dentro de uma ostra, o que gera a pérola são as dores que a ostra sente. Quanto mais a ostra ela é ferida, mais ela produz a enzima necessária para que a pérola seja formada. Quanto maiores as dores que ela sentir, quanto mais ferida ela for. Entenda? Para que sejamos essa pérola preciosa, linda, né? Para que sejamos essa pérola preciosa, vamos sofrer bastante feridas. O azeite, para se tornar o azeite que a gente tempera a salada, que a gente faz tantas coisas, o azeite de oliva,
ele tem que ser espremido numa prensa. E quanto mais ele é espremido, melhor é o aroma e maior é a como é que chama? Consistência do azeite, sabe? Então assim, por isso que Jesus sofreu o que sofreu, e é por isso que ele disse para Paulo, quando Deus manda Ananias ir lá orar para Paulo, esse cara veio me matar. Diz, não, para mim ele é um vaso precioso, eu vou mostrar para ele quanto que é sofrer do meu lado. Por quê? Não existe vida cristã sem dor, sem sofrimento. Não existe. Se falaram isso para você, mentira. Mentira. Não existe. Não existe. E Cadê a casa? Cadê o carro? não existe. Não quer dizer que Deus não vai te suprir em todas as necessidades, não haverá bastante no seu, que vai haver bastante nos seus celeiros, não quer dizer que não vai ter alegria, regozijo, tempos de festa, haverá. Mas o que vai te fazer crescer não são as conquistas e nenhum tipo de bem-aventurança. O que vai nos fazer crescer será sermos bem-aventurados no tempo da angústia. É isso que nos prova, é isso que nos faz ser pérolas. Quando eu falei de pérola, é a ferida que gera a pérola. Mas quando ele pega a pérola do fundo do oceano, ele tem que limpá-la e poli-la. Ouro, a pedra mais preciosa que existe. Diamante é mais precioso do que ouro, mas os dois têm o mesmo, são processos diferentes, mas com a mesma linha. O ouro, antes dele ser trabalhado, quer ver? Eu não lembro se foi Salomão, eu não lembro, mas tem um contexto, eu estava lendo essa semana, depois vocês procuram, eu não lembro quem é, que eles faziam todas as armaduras de ouro, mas os outros foram roubados, então eles não tinham ouro para fazer os escudos. Então, qual foi o subterfúgio que o rei decidiu usar? Vou fazer de prata ou bronze. Acontece que o efeito, o resultado vai ser o mesmo? Visivelmente vai. Qual a diferença? O ouro, quando ele é lançado no fogo, ele é maleável. As impurezas saem e você consegue dar ao ouro a forma que você quer. O bronze, você joga no fogo, ele não fica tão maleável. Então você tem dificuldade de dar forma para ele. Você até dá, mas não dá a forma que você gostaria de dar. Isso também é uma bela obrigação. Isso também é uma bela obrigação. Então, o que é ser cristão? É como um ouro, uma pedra preciosa brusca, que é tirada do fundo do oceano ou que é tirada de dentro de uma mina. Que se ela não passar pelo processo de ser polida, limpada, de ser do fogo, de tirar as impurezas e de ter levado a forma que ela precisa dar, você não chega ao resultado, que é ser a pedra preciosa. Nós não chegamos ao resultado que precisamos, que é viver uma eternidade com Cristo. Isso é ser cristão. Pastora, uma coisa, sabe? Aí eu amo quando essa menina fala, que ela quase nunca fala, né? Porque quando ela fala, eu fico feliz. Vai. Ela falou que Deus já sabe quem vai ser, né? Sabe. Já tá meu exemplo. Mas aí a pessoa tá no caminho, tá indo na santificação, mas não sei se eu vou conseguir expressar. Mas se a pessoa tá ali, tá tentando, tá indo, mesmo assim, baseado em que? A gente não entende Deus, né? Não explica Deus. Não. Mas em que Deus? Por que eu não posso ser salva se eu tô caminhando aí para a santificação? Não sei se eu consigo. Já entendi sua pergunta. Não, ela não entendeu o que você falou. Não, eu entendi, mas eu estou falando assim. Esse aí é a visão da predestinação. Isso. Eu não acredito na predestinação. Mas existe uma linha teológica, que alguém que está aqui, prega a predestinação, porque salvos são para sempre. E é tipo assim, o que eles acreditam? Não, nem tem predestinação. É tipo assim, a pessoa está indo, está caminhando, mas o Senhor já sabe que aquela pessoa não vai ser salva.
Deus é justo, eu sei. Mas por quê? Ele sabe baseado nas suas escolhas. Ele sabe fazer as suas escolhas. Mas Então não significa foi. que as suas escolhas na caminhada Que ele não foram sabe. suficientes para alcançar o céu. Ele sabe que na caminhada, mesmo eu vou vacilar os pés, eu vou. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. É mais ou menos isso, né? A sua pergunta é, pastor, a gente se esforça tanto, como vai ser garantido que o nosso esforço vai atingir o resultado que a gente espera? Resumindo, é isso? Mais ou menos. Porque, pelo que eu entendi, você já pensou que uma pessoa, Deus já sabe que ela não vai ser salva. Ok. Isso. Mas ela está se esforçando para ser salva. Mas ela não tem como saber o futuro. Sim. Ela acha. Engano. Porque, né? Você fica. Isso daí se chama sofisma. A gente faz parte da aula de hoje. Sofisma. Isso é engano. Por quê? Uma pessoa que realmente caminha no processo da santidade, primeiro vamos tirar o paradigma, não é o seu esforço. Salvação é graça. Isso que eu ia falar. É por isso que eu Não é pelas obras, né? acho que Não é por obras, até para aquele que se Não gloria. é esforço não é a palavra. Mas eu entendi. Você tá Uma pessoa está aqui se esforçando para fazer o que Deus quer. Mas e se não é o que Deus quer? Mas é essa a questão. O espírito do engano. E quem é o mestre do engano? Quem é o mestre das artes lúdicas? Quem é o mestre do teatro? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quem é o mestre da falsidade? Quem é o mestre da ilusão? Quem é o mestre da magia? Por isso que eu fico bravo quando esse povo fica com esses negócios de bruxaria. Quem é o mestre dos bruxos? Quem é, senão o próprio? Diabolos, no grego. Aquilo que surge para armar e jogar. Magia, ilusão. É isso que o diabo faz. Engano. Ele faz você pensar que está caminhando por um processo de santificação em direção ao céu. E como ele faz você pensar? Ele faz você. Ele até te ilude ao ponto de você abrir mão de algumas coisas. Mas eu já ministrei, não sei se foi em pregação, se foi em aula. Às vezes, eu acho lindo o carro X6. Nunca vou ter, nem se eu tiver dinheiro. Não vou ter coragem de comprar. Mas eu acho lindo. Eu quero muito que um amigo meu tenha, para poder dar umas voltas. Eu acho lindo. Digamos que eu tenha um X6 no meio de casa. Digamos que eu tenho um X6. E aí eu chego e falo que era uma oferta. Mas eu não perguntei para ele qual é a oferta que ele quer. Aí eu pego e dou um X6 para ele. E o que ele queria era uma roupa. Não era nada daquilo. Aí a gente se engana achando que o nosso melhor é o que Deus quer. E às vezes o nosso melhor para Deus, Deus não está querendo nada disso. Não é o melhor para Ele. Então a gente perde muito tempo querendo achar o que Deus acha do que procurar saber o que Ele deseja. E aí é onde o diabo surge ligando. Então aonde entra que você fala, a pessoa está se esforçando tanto. É mera religiosidade. Para que se esforçar tanto se eu não conheço a vontade dele? Primeiro eu tenho que me esforçar em conhecê-lo. Saber qual é a vontade dele. E aí eu vou. E como eu faço isso? Me matando todos os dias. Todos os dias somos mortos com Cristo, ressuscitados com Ele. Paulo disse isso. Mortifico a minha carne. Entende? Eu não sei se eu consegui te responder. Conseguiu. Então tá ótimo. Porque é muito chato, né? A gente se esforça tanto, imagina morrer, nadei. Morri na praia. E morri na praia. Entendeu? Mas por quê? Porque na verdade você nadou errado. Não respirou quando tinha que respirar. Você não boiou quando você tinha que boiar para voltar a resistência. Você só quis nadar, você só quis chegar no objetivo. Não aproveitou o trajeto. Não importando até quando, como. Capitalismo, né? Os fins justificam o meio. Exatamente. Desde que eu atinja o objetivo. E Deus não trabalha com resultados. Deus trabalha com processos. Eu nadei do meu jeito, não é do meu jeito. Nunca. Minha forma. Nunca. Minha forma. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses 48 de evangelho, é que Deus ama fazer tudo o contrário do que a gente imagina. É sempre assim. É de lei. Acho que o dia que Deus fizer alguma coisa de acordo com aquilo que eu imagino, eu vou estranhar.
entendeu? Porque a mente dele não é como a nossa mente é limitada, a dele não. Então o que é cristianismo? É isso. Eu procuro conhecer a vontade dele e caminhar em direção a ele. Porque se eu me esforço baseado no que eu acho, eu continuo sendo governado por mim. Se eu me oferto a Deus aquilo que eu acho que é melhor, eu continuo sendo governado por mim. E aonde é o processo de santificação? Separação. Eu tenho que fazer uma distinção entre o eu e ele. E aí viveu o que Paulo diz: não vivo mais. O eu não tem que mais, o meu eu não tem mais que existir, para que somente ele viva. João Batista, que eu diminua e ele cresça, que eu desapareça e somente ele seja visto. Então, esse processo de santificação não é religião, não é ativismo, não é esforço, eu diminuo e ele cresce. Menos eu, menos minha vontade, menos o que eu acho. Até porque o que eu acho não vale nada. Não vale nada. E fazer conhecer qual a vontade dele. E é onde muita gente se engana. Aí eu não creio na predestinação, respeito quem acredita. É uma linha teológica que interfere em salvação, porque salvação é graça, não é por mérito nem esforço. Então, quem Deus vai salvar, cabe a ele, não cabe a nós. A gente viu a pessoa que acha que foi escolhida, que é altiva. A pessoa altiva e arrogante, ela nunca tem certeza, mas ela se autodefine como uma pessoa escolhida para alguma coisa. E não que Deus determinou, para aquilo que ela acha que é. Que aquilo que ela considera importante. Se Deus falar assim, te escolhi para lavar chão, ela nunca vai aceitar isso. Ela sempre vai achar que Deus escolheu para outra coisa. Entendeu? Nunca vai aceitar. Ela acha que por causa da arrogância e da altivez dela. Então, geralmente, pessoas arrogantes e altivas não podem ter, não foram chamadas a liderança. Olha como o mundo engana, né? O mundo olha para alguém geralmente altivo, arrogante, isso aí tem time de liderança. Não tem. Um bom líder é aquele que aprendeu a ser liderado. Um bom líder é aquele que sabe ser submisso. Um bom líder é aquele que sabe se sujeitar. Um bom líder é aquele que sabe ouvir. Se a pessoa não sabe se sujeitar, não sabe ouvir, não sabe ser maleável, não sabe aceitar a opinião do outro, não consegue fazer isso, essa pessoa jamais, aos olhos bíblicos e aos olhos cristãos, aos olhos de Deus, foi chamada para a liderança. Ela pode ser um bom operacional, pode ser uma boa pessoa para agir, pode ser uma boa pessoa para executar, mas ela é péssima na liderança, porque ela vai matar a gente. Entende? E é isso que o diabo deturpa. Uma pessoa altiva, uma pessoa arrogante, dificilmente ela causa dentro da mente dela uma fortaleza, que a Bíblia trata. Fortaleza na mente. Então ela não aceita nada que venha de fora. Ela escolhe quem ela vai ouvir. Por quê? Porque ela sabe que aquelas pessoas talvez tenham a mesma visão de ótica que ela. Mas ela nunca vai aceitar uma opinião diferente ou uma opinião de alguém que enxergue a vida diferente do que ela enxerga. Por quê? Porque ela não sabe se contrariar. Então, mesmo que uma pessoa diga não para ela, mas tem a mesma visão que ela acredita que aquilo vai levar a atingir o objetivo que ela pensa. Agora, uma pessoa que tem visão de mundo diferente vai sempre contrário àquilo que ela pensa. Vai sempre contrário àquilo que ela acha que vai chegar. Então, ela nunca vai aceitar. E aí ela vai criando dentro dela o que a gente chama de cicatrizes, de cauterização, que a Bíblia chama de fortalezas da mente. E essas fortalezas da mente geram sofismas. Que ponto? A ponto da pessoa achar que sabe sem saber. A ponto da pessoa achar que foi chamada sem ter sido. A ponto da pessoa achar que está na posição onde entra a pergunta que você fez sem estar. E o que isso faz? Espírito do engano. É o sofisma. E as igrejas sofrem muito com isso, né? Oi? As igrejas sofrem muito com isso, né? Sofre. Sofre porque assim, tem muitos líderes que não foram chamados à liderança. Então. Que acaba liderando o povo e conduzindo esse povo ao inferno. Ou matando as pessoas que estão aqui. Por quê? Porque não tem preparo.
uma pessoa que não foi preparada para o ministério. Eu sou uma pessoa assim, eu já fui muito mais religiosa. Deus tem cada dia me tratado. Eu já digo que eu não sou mais religiosa, mas já fui muito religiosa. E quando eu perguntava a pessoa, eu falava assim: pastor, quem ungiu? Onde estudou? De que igreja é? Porque quando a gente olhar para quem consagrou aquela pessoa, para quem treinou aquela pessoa, a gente já sabe que tipo de pessoa você é. Você foi treinado por quê? Por um adúltero? Por um mercenário? O que você foi e o que você se torna? E assim. Hoje eu não sou tão religiosa nesse ponto. Hoje eu creio. Uma pessoa que foi gerada por uma pessoa. Todos têm a oportunidade de mudar. Só não muda se não quiser. E aí é onde entra a arrogância de vez. Porque eu sou, porque eu fui, porque eu sei, porque eu estava. A pessoa que é submissa, ela está disposta a aprender todos os dias. Mesmo porque, às vezes, a oportunidade dela se chegar a Cristo foi através desse adúltero, infeliz. Mercenário. Mas eu estou aqui. Sim. Vai chegar uma hora que eu vou entender que o que ele está fazendo não é errado. Tem que refletir na minha vida e eu vou mudar, né? E aí eu vou procurar. Eu vou procurar algo que realmente me alimente. Então eu conheço N pessoas que começaram assim, para a glória do Senhor Jesus. O problema é quem não se sujeita. Entendeu? Então aí entra a pessoa que é altiva, arrogante. E aí é complicado. E essa pessoa altiva e arrogante que é o ímpio. O ímpio não é quem está lá fora. O ímpio é quem está aqui dentro. O ímpio é quem não se sujeita. O ímpio é quem não se submete. O ímpio é quem não quer aprender. O ímpio é quem acha que sabe o suficiente que não quer crescer. Ou então não aceita, não, eu vou escolher quem eu quero. É igual aquelas pregações, eu vou escolher qual pregação que eu quero ouvir, porque eu tenho que ouvir aquela mensagem que vai de acordo com aquilo que eu penso. Como você cresce? Se fosse assim. A gente só cresce com as contradições. A gente só cresce com os confrontos. Assim, por exemplo, ímpio, a gente pode também falar que é aquele que está no erro e não reconhece nunca. Às vezes por uma cegueira espiritual. Às vezes por causa dessas fortalezas, por isso que eu falo que é espiritual. Fortalezas que o inimigo gera. Porque assim, o que o diabo faz? Não, por exemplo, adultério. O pastor está em adultério. Ele não admite, ele continua no culto. Não, ele admite, porque ele está mal. Ele sabe que ele está no teto, só não admite que aquilo está Que aquilo- fazendo que aquilo- mal à igreja. É ímpio. É o ímpio. O que está na cabeça da pessoa de achar que aquilo era pecado já não é mais? Aí eu engano. Sofismas, o espírito do engano. Achar que maltratar você não vai gerar nenhum peso no mundo espiritual. É o espírito do engano. Achar que eu jogar você para fora da igreja, desprezar você para fora da igreja, não vai fazer nenhum mal. Estou zelando do mundo. Entendeu? Não, espírito do engano, sofisma. Então o que o diabo faz? O diabo não precisa ter trabalho nenhum de tirar a pessoa para fora da igreja. Ele vê que a pessoa é arrogante, ele já vê que a pessoa já tem uma tendência natural da personalidade dela em ser. Onde já fala, cara? É o melhor lugar para ele estar é da igreja. Melhor porque geralmente homem levanta pessoas assim para liderar. Porque olha, o cara é habilidoso. Não importa, Deus não escolhe pessoas por habilidade. Deus escolhe pessoas por coração disposto a ouvir e obedecer. E a se sujeitar à voz dele e ao outro. Se a pessoa não tem isso, gente, esquece, a pessoa não sabe nem para liderar a própria vida. Afaste-se. Afastar-se não é deixar o convívio. Deixe-se de se influenciar. Pessoas assim são manipuladoras por instinto, porque elas querem ter o controle de absolutamente tudo. Foge dessas pessoas. Porque você quando você menos pensar, tu já caiu num buraco que você não consegue sair. Porque o diabo é sujo. Ele é ardiloso. Ele vai trabalhando comendo nas beiradas. Quando você vê, foge de pessoas assim. Se afaste de pessoas assim. Não seja influenciado por esse tipo de pessoa. É o tipo de pessoa que causa muita divisão nas igrejas, né? Em todo lugar. Causa divisão na família. Pode pesquisar. Causa divisão na família, causa divisão no trabalho, causa
Daqui a pouco a pessoa começa a se mostrar. Aí a pessoa começa a se mostrar, começa a desenhar a roça. Infelizmente é isso. Pessoas assim precisam de se converter de verdade. Mas, meu irmão, vou dizer uma coisa pra você: pessoas assim Deus abate. Pessoas assim Deus pega na curva. Por isso que é melhor fugir dessas pessoas. Se você estiver junto, quando Deus vira, que Deus acorda, Deus ama. Então Deus dá chance para essas pessoas mudarem. Deus vai dando oportunidade. A pessoa não quer mudar, foge. Na hora que Deus pegar essa pessoa, quem tiver com ela vai rodar junto. Entende? Vamos lá. Olha que o assunto rendeu, hein? Ficou claro quem é cristão, quem é não cristão, quem é ímpio? Não é que isso vai tornar lá. A partir do momento que você aceita Jesus, que Jesus começa a fazer ação dentro de você, começa uma batalha. Batalha. Que batalha é essa? A partir do momento que eu acredito que eu me sujeito, submeto ao senhorio de Cristo e ao governo do Espírito Santo, o que acontece na minha vida? Uma batalha. Essa batalha nunca acaba. Geralmente é com a gente mesmo, né? Tá brigando com quem? O problema é que a gente vive uma geração tão mística que a gente vive dois polos muito absurdos. Tudo é demônio. E a outra, tudo é natural. Eu sou muito racional. Muito racional. Eu odeio misticismo. Por quê? Eu já conheci esse mundo do misticismo. Esse mundo do misticismo engana, leva você facilmente para o inferno. A razão, ela é muito racional. Bota você no chão, mas dificilmente ela te leva para o inferno. Não posso mais precisar. Mas no cristianismo, eu vou tomar um império, vou assumir o controle de uma cidade, um império. Só que esse império já tinha um governo. Eu vou assentar no trono daquele governo. Aquele governo já tinha uma liderança. Tinha suas leis. Já tinha sua cultura. Já tinha suas regras, já tinha seus conceitos, seus preconceitos. Já tinha toda a sua formação. Só que agora o novo rei, Jesus, o Verbo, se assenta no trono. A primeira coisa que ele tem que fazer: destronar quem está no trono. Essa é a primeira coisa. Primeiro que vai ser destronado é o nosso eu. E o que o diabo tenta o tempo inteiro fazer? Colocar aí. Te elevar ao máximo o seu eu, o seu ego. Elevar o seu ego ao máximo. Por que eu sou contra elogios? Por melhor que elogie em público, corrija no particular. É isso que a tecnologia, que a coaching, o ensino nos elogia. Mas você mata muito mais quando você elogia do que quando você corrige. Não elogie. Se for elogiar, elogie sem citação de nomes. Chegou? Agradeço a todos, mesmo que você tenha sido irmão, a todos que contribuíram para não sei o quê. O irmão vai ser agradado. Não se mais. Ai, o meu irmão fez. No momento que a gente assume o senhorio de Cristo na nossa vida, a gente se alista para uma batalha que nunca acaba. A batalha espiritual dessa geração, dos polos místicos, dos polos racionais dizem que essas cura e libertação, regressão, processo de libertação e cura interior, que vamos fazer 7 dias de jejum. Gente, o jejum é prática constante de uma vida cristã. Bom, não é para adquirir nada, é para matar o eu, mortificar a carne e fortalecer o espírito. Eu sei que vocês sabem disso, vocês são muito craques nisso. Bom, não tem outra razão para isso. Mas a gente vive de um ritmo que fala assim: táticas para a libertação. Põe ele, começa a conversar com ele, faz ele. Gente, palhaçada. Isso é neurolinguística, isso é psicologia, isso é
terapia ocupacional, isso é neurolinguística, isso são táticas que Freud, que os psicólogos, os psicanalistas usam. Não é espiritual. Isso não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos diz das batalhas que nós travamos. Entenda uma coisa, se eu estou com um problema psicossomático, o que é problema psicossomático? É um problema que não é identificado pela ciência fisicamente, mas ele já é reconhecido como, por exemplo, esses místicos absurdos, que 100% místicos, diziam que, por exemplo, a pessoa em depressão era demônio. Tudo era demônio. Como funciona? Tudo não nasce no mundo espiritual, mas tem coisas que são espirituais e também são... Geralmente as coisas psicossomáticas são decorrentes de traumas que a pessoa viveu, de situações angustiantes que a pessoa viveu, de violências físicas, psicológicas, que a pessoa vem sofrendo ao longo da vida. E embora não possa ser comprovado por um exame médico, é uma doença de alma, não é espiritual. Ela nasce aonde? Tudo nasce aonde? No espiritual. Só que se ela também é consequência de um trauma, consequência de uma violência, se eu não tratar no natural, não adianta expulsar só no espiritual. Para isso eu tenho psicólogos, para isso tem terapeutas, mas não adianta eu tratar psicólogos, terapeutas, se eu não tratar também no espiritual. Então as doenças psicossomáticas, o demônio não é o primário, a doença psicossomática é a primariedade, você entendeu? Ela é consequência de um trauma. O que o diabo fez com isso? Vou me aproveitar. A pessoa já está frágil, então eu vou pegar aquela violência e eu vou oprimir ela naquela situação, e aí é onde entra a opressão. O que é a gente já sabe que opressão é aquilo que vem de fora. Tribulação, a pedra que vai caindo, vai sufocando a gente. É uma coisa que vem de fora. O que é opressão? Vem de dentro. Como? São traumas, doenças psicossomáticas, doenças de alma, coisas que eu vivi, que me traumatizaram. Nem a Célia não dirige. Por quê? Traumatizou, porque ela dirigia. Depois eu peço que eu vou cortar. Porque a bichinha dirigia. A bichinha dirigia. Mas aconteceu uma situação que a traumatizou, hoje ela não dirige mais. Isso é um trauma. É algo psicossomático. Explica. Me dá qual exame que vai testar que justifica ela não conseguir dirigir hoje. Não tem. Mas deixou de ser real só porque não tem um exame que é teste isso? É real. Como que eu tenho que tratar isso? Não dirigindo. Se ela quiser ser tratada, adianta eu orar? Tem que fazer o quê? Tem que tratar com psicólogo, com terapeuta, tem que fazer novas aulas, tem que vencer o medo. É isso, tratar no natural. Tá claro isso? Então, nem tudo é espiritual, mas nem tudo é demônio. Então tem coisas que eu tenho que tratar, mas o que o diabo faz? Eu vou usar essa pessoa, vou oprimir essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que sofreu violência sexual dificilmente consegue ter um bom relacionamento familiar, dificilmente consegue casar, se casa, tem problema no casamento. É complicado, se não tratar. É difícil, tem que tratar dos dois lados. É muito difícil. Gerar muito conselho. Quem sofreu traição, decepção, se não tratar, vai achar que todo mundo vai trair, vai achar que todo mundo vai precisar. Ninguém presta mais. Então vai viver até vai se relacionar com outra pessoa, mas vai ser um relacionamento de conflitos constantes. Porque não confia. Por quê? Porque foi quebrado nela, lá na alma dela, o elo da confiança. Precisa ser tratado. É espiritual? Tudo nasce no espiritual. Mas não adianta eu orar. É aqui. Não adianta só orar. Isso, perdão. Tem que orar em todo tempo. É orar sem cessar. Para tudo tem que orar. Tá doente? Ore. Tá com câncer? Ore. Tá moribundo? Ore para nos ressuscitar. Ore. Até Deus falar, não vai viver mais, vou levar até lá. Você tem que ter obrigação qual é? Oração é obrigação, meu irmão. Dever do crente.
Ah, mas está doente, eu acho que vai morrer. Não estou perguntando o que você acha. Ah, o médico falou que vai ter 3 meses de vida. Não importa o que o médico falou. Está respirando? Está com vida? Ore. E profetize vida. Davi, né? Eu acho tão linda a passagem dele quando ele fica lá lamentando. Do filho dele, né? Que ele jejua. 7 ele dias ora. e o jejum. Aí a hora que morreu. Morreu. É isso, morreu. Deus deu a palavra dele, decretou, acabou. Mas enquanto tem vida, não aceite a morte. Não aceite. É crer contra a esperança. Ah, mas tá tudo certo. E daí? Tô nem aí. Deus não falou? Eu oro. E vou orar. Senhor. Se tu. Não, Senhor. Eu não sei qual é a tua vontade, mas a minha obrigação é orar. Eu profetizo vida. E vai. E assim vai. Não quero morrer não, filho. Quero morrer não. Aí não tem. Então, isso são lutas. Toda vez que eu aceito o senhorio de Cristo, o verbo começa a trabalhar. A primeira coisa que ele faz, ele aceita o trono, ele tem que quebrar o governo. Antes de ele quebrar todas as coisas, outras coisas, ele tem que destronar o governo. Quem governa o governo? O trabalho, a família, a igreja, as suas emoções, você, sua esposa, suas paixões, seus desejos. O que está sentado no trono? A primeira coisa que você, quem se sujeita ao senhorio do verbo, a primeira coisa que o verbo faz é destronar tronos. Nossa luta é contra principados. Príncipe se assenta onde? Tronos. Às vezes a gente vem com essa linguagem, não, que cada cidade tem um principado, cada país tem um principado. Tem, meu irmão, não vamos negligenciar e subestimar o espírito das trevas. Por quê? Porque assim como tem no reino celestial de Deus, o diabo imita as coisas de Deus, mas ele deturpa. Bom, a primeira guerra que eu travo não é externa, existem guerras externas. E contra o que eu grupo? O que rege esse mundo? Uma cultura. Nós lutamos, vamos falar de um externo. Nós lutamos externamente contra uma cultura. Uma cultura enraizada que vai completamente contra os princípios morais, éticos e bíblicos. Essa é uma luta que nós travamos externamente. E até Cristo voltar, vamos sempre travar. Isso aqui é no campo natural. Como? Resistindo, não se sujeitando, não negociando. Não tem como. Sujeitar e coisar a Deus. Ah, Deus. Resistir ao diabo, né? E ele já... Depois que você... Mas muitas vezes, veja só, essas batalhas que nós temos externas, potestades, principados de ossos do inferno, é o sistema do mundo da ordem caída. É uma luta contra uma cultura que é uma série de comportamentos rebeldes ao Senhor sob a influência do diabo. Eu achei tão legal essa definição, eu vou ler de você. As batalhas espirituais externas, que são os principados, potestades das regiões celestiais, das regiões externas celestiais, as hostes do inferno deste mundo, é o sistema do mundo da ordem caída. Nós lutamos contra uma cultura que é uma série de comportamentos rebeldes ao Senhor sob a influência do diabo. Um exemplo é igual a essa lei Da ideologia de gênero, do aborto também. A nossa luta é contra isso. As regiões. É isso. A gente não pode simplesmente aceitar. Liberaram. Liberaram o verdinho agora. Vai comprar de quem agora? Hã? Liberaram o verdinho agora. Liberaram não. É? Acabou. Sério, Virgínia? Já posso? Por exemplo, vai chegar um momento que vai assim. No Brasil, para isso acontecer, tem que mudar toda a nossa lei civil. Tem que mudar. Se não mudar a nossa lei civil, isso leva tempo. Que a nossa última lei de 88, a Constituição, demora. Né? Enquanto não mudar, não pode entrar um homossexual aqui, por exemplo, nos obrigar a fazer o casamento deles. Ainda não pode. Só quando mudar. Não pode entrar na justiça, pode dar uma briga, porque eu tenho direitos. Só que aqui é uma instituição, embora filantrópica, sem fins lucrativos, aqui é uma instituição civil. É uma entidade
civil. E dentro dessa entidade tem estatutos que regem. Os estatutos que regem são baseados na palavra de Deus. Então, enquanto nós estivermos debaixo desse senhorio, eu não sou obrigada a me sujeitar. Beleza, eu tenho que respeitar, meu direito. Eu respeito sua opinião, amo você porque Cristo veio para todos. Né? Qual a diferença do homossexual para o adúltero? Nenhuma. Qual a diferença para o promíscuo, para o imoral? Para os que têm a vida leviana, sexo antes do casamento e tudo mais, para o homossexual? Nenhuma. Pecado é pecado. Qual a diferença do homossexual para o mentiroso? Nenhuma. E a igreja está cheia de adúltero, de promíscuo, de imoral, de mentiroso. Então, bem-vindo. A igreja, viu? Você que assiste, que quer ver, se for homossexual, você é bem-vindo na verdade e vida. Nós amamos você, Cristo ama você e está tudo certo. Agora, concordar com a prática homossexual é outra história. Nós cremos na Bíblia. E não importa o que as pessoas pensam, o que elas acham na interpretação bíblica, o que nós achamos, o que nós seguimos não é o que achamos, mas o que nós interpretamos pela hermenêutica bíblica é que a homossexualidade faz parte da imoralidade sexual, assim como o adultério, assim como a promiscuidade, assim como, eu esqueci o nome do sexo nos casamentos, fornicação. Então, assim como não aceitamos a fornicação, não aceitamos a mentira, não aceitamos o adultério, também não podemos concordar com a prática do homossexualismo. Só isso. Porém, ninguém é expulso da igreja. Jamais. Você pode vir aqui cantar? Pode vir cantar. Posso vir aqui adorar Deus? Pode, todo ser que for no louvo ao Senhor. Mas assim como nós não permitimos que um adulto ministre ou esteja à frente de um ministério, eu não posso permitir que um promíscuo, que um fornicador, que um mentiroso, que um homossexual também faça parte do... mas não são todos nós pecamos. Mas veja só, se este pecado está ferindo a integridade da entidade chamada igreja, do corpo, da qual Cristo é a cabeça, ele tem que se ausentar. Se um dos pastores aqui cair em um desses pecados, na hora, não tenho dúvida disso, eles serão excluídos da posição que lhes cabe. Continuarão como membros da igreja em disciplina sendo tratados. E não importa a posição que eles têm. Não importa quem sejam. Então, você é bem-vindo. Mas entenda que aqui é uma entidade regida pelos princípios da palavra de Deus, das quais eu, Linda, agora eu vou falar por mim, até obreiro, para ser obreiro, tinha que seguir regras. Eu estou falando por mim. É isso, lógico. No meu contexto, pastora Lídia, de entendimento bíblico, não era qualquer um que poderia ser obreiro. Qualquer um pode executar uma obra na igreja. Mas exercer a função de obreiro, que é o aspirante ao diaconato, não. Por quê? Porque está representando a imagem da noiva. E com a imagem de noiva que nós estamos passando. É isso, tá? Então, estou deixando isso muito claro. Contra o que nós lutamos? Contra toda a sociedade e a cultura que se rebela contra os princípios que nós criamos a Cristo. Nossa luta não são contra pessoas, mas são contra a cultura, a ideias. Ficou claro? Ok. Isso é a nossa batalha espiritual, que é quando nos sujeitamos ao senhorio do Verbo de Cristo e ao governo do Espírito Santo. Aí de vez em quando tem gente que fala, vou entrar numa batalha espiritual. Meu filho, você não é crente. Se não é crente, você nunca sai de uma batalha espiritual. Você está em constante batalha. Não tem como. Então a batalha espiritual na vida do cristão, de fato, não é eventual, é constante. É isso, não tem como fugir. E as batalhas internas, essas são as terríveis, porque muitas vezes nós somos muito bons nas externas. Ultimamente a gente não é bom em nada, né? Mas a gente às vezes executa uma boa prática, uma boa guerra no exterior, mas o nosso interior está totalmente corrompido. E é um problema sério. Porque o trabalhar no verbo primeiro atua onde? Qual é a primeira coisa que um rei tem que assumir? Principado. Ele tem que assumir qual é o príncipe que tem assentado no trono que é dentro do teu coração. E aí, Gálatas 5, minha carne luta contra o espírito. Coríntios 10. Já tem alguns minutinhos. 1 Coríntios? Coríntios 10, 1 Coríntios.
Não, desculpa, 2 Coríntios 10. Ela tinha falado. Coríntios? Não, no começo. A batalha interna é contra estruturas, padrões, culturas, pensamentos e sentimentos que geram sofrer. Eu gostei dessa definição. Notem aí. Batalhas internas são contra estruturas, padrões e culturas, pensamentos e sentimentos que geram sofismas. Emoções desordenadas. Geralmente uma pessoa que sofreu muito na infância por falta de alguma coisa, tipo assim, a família às vezes não tinha muito recurso financeiro, né? E ela via outro tempo financeiro e aquilo foi gerando nela aquele vazio. Essa é uma pessoa que tem as emoções completamente distorcidas. Quando ela cresce, o primeiro dinheiro que ela ganha, o que ela quer fazer? Comprar sucrilho que ela não tinha. Hã? Comprar tudo que ela não tinha. Comprar tudo que ela não Comprei tinha. tudo de Comprar Danone. sucrilho. Meu salário. Sucrilhos. Comprei tudo de Danone. Ai, Um Eu sonho. tava falando. Enchia a geladeira. Foi sério mesmo. por quê? Eu Porque tinha quando quando era você era criança, criança, você não tinha da eu mão. peguei o primeiro salário. O que é isso? O que é isso? Isso é um trauma. Meu foi sucrilho. Meu irmão foi Ah, sucrilho! Foi figurado. Gente, o meu primeiro salário eu comprei um contrabaixo. Não, meu. O meu é O primeiro carregado. salário eu comprei um contrabaixo. Eu pago, sempre a guitarra. Violão eu ganhei na guitarra, eu ganhei no concurso. O meu sonho é primeiro salário aos 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. Fui lá, paguei as contas de casa, fui fazer tudo na mão, caiu no contrabaixo. Gente, eu era tudo lapeta, porque o primeiro dia que eu ganhei trabalhando com 9 anos, eu comprei um maço de cigarro. Quantos anos? 9 anos. Você também? Eu sou bem, sei lá. Eu tive uma criação muito. Deus foi muito bom. Ele Deus é é bom, bom. mas ele foi extraordinário na minha infância ao me deixar ser criado por quem eu fui, porque meu primeiro objetivo era comprar todos os instrumentos para montar no escola de música. Então sempre foi um pouco à frente do meu tempo, né? Também era frente do meu tempo. É, você muito mas não pro lado bom, né? Não pro lado bom. Glória a Deus, porque eu me converti. Esses crentes. O que geralmente controla e assume o trono das nossas vidas são as emoções desordenadas. São essas emoções que são criadas pela falta. Uma pessoa que sofreu muito carência, quando ela chega assim, ela quer ter o quê? Essa sensação disso. Uma pessoa que não tinha muito dinheiro, quando ela começa a crescer, tudo que ela quer é o quê? Dinheiro. A pessoa que passou muita necessidade, quando ela tem, ela quer ter tudo que ela não tinha, né? Nunca teve roupa de marca. Quando ela tem o primeiro dinheiro, o que ela faz? Ela só quer ter roupa de marca. É isso, gente assim. Gente que sempre nunca teve poder de nada, quando tem o primeiro pontinho de autoridade, que é a dominação de tudo. Então é complicado. Quando o verbo vem agir entre nós, a primeira coisa que ele faz é dar um pontapé nessas emoções desordenadas. Ele tenta acabar com tudo isso. E dói. Por quê? Porque já gerou traumas na sua vida. Já vem gerando isso. E quando Jesus vem para acabar com tudo isso. Peraí, agora quem está assumindo o trono é alguém que não tem problema. Não tem nenhuma emoção desordenada. Não tem falta de nada, nunca teve. E ao contrário, mesmo tendo tudo, abriu mão de tudo. É uma pessoa que vive em contentamento, que vai assumir o trono agora, é uma pessoa perfeita. Que tem tudo. Que nem a sua adoração precisa. Aliás, não precisa nem de você. Mas está te dando a oportunidade de fazer parte do reino dele. Estou te dando um privilégio. Mas não porque eu preciso de você. Sabe, eu acho assim, a gente usa isso como frase coloquial. É uma comunicação que fala que Deus precisa da gente para Deus ser conhecido no mundo. Não, Deus não precisa da gente para ser conhecido no mundo. Eu quero ver Ele fazer o céu de dia enegrecer, e eu te garanto que Ele vai se fazer conhecido no mundo melhor do que eu e você. Deus, né? Ele é Deus. Faz uma coisa dessa aí, tá de brincadeira. Ele não precisa da gente. Ai, quem vai levar? Não. Ele nos deu privilégio
continuar a missão que ele começou. Mas ele não precisa que a gente faça isso. Mas ele quer que a gente faça. Ele deseja. Deseja. Mas não é Que ele precisa. porque ele precisa. Geralmente a gente não deseja aquilo que precisa. Eu vou fazer porque está A precisando. gente deseja. Exato. Não, é com aquele apelo. Irmão, pelo amor de Deus, se coloca na mesa. Irmão, pelo amor de Deus, trabalhe não. Gente, pelo amor de Deus. É você que precisa dele. Ele não precisa de você. Não precisa. Precisou alguém lá pregar para Paulo? Diz pra mim se precisou. Quem é que se atrever para pregar para Paulo também, né? Só assim. Boa, né, irmão? Né? Se você Mas quiser ser precisou? Hã? Mas precisou? Não, mas também Jesus fez o jeito dele, né, mãe? Quem é que ia pregar para Quem Paulo? é que foi lá para pregar para Quem é que ia Pedro, falar pra para Paulo? Tiago, Deus te para ama. João que estava pescando depois que Jesus morreu? Precisou alguém na ossa, seus desviados? Quem foi lá pregar para os dois discípulos que a Bíblia não cita o nome? Que voltou para a cidade de Maús? Quem? Deus não precisa de nós. Para nada. Nem para evangelizar. E eles nem reconheceram Jesus. Nada. Ele deseja nos dar o privilégio de fazer parte dele. Ah, é uma honra, né? É uma honra. Uma honra. Eu pensei, Quando apontamos, por isso que a honra não é nossa. é E bem- nunca vai ser. Ai, Deus honra os seus filhos. Não, você entendeu errado. Deus honra o nome dele na sua vida. É diferente. Você nunca vai ser honrado. Porque a honra é tua, a honra é dele. Não, é dele. Então é complicado, mas a gente usa esses coloquiais. E aí, para quem não tem entendimento, né? Vai inflamando o ego. Não tem nada a ver com você, meu irmão. Você achando um crente super crente. Não é. Não é. Servir a quem são privilégio. Ter um chamado ministerial é uma honra. Não é fardo. Se está fardo para você, tu não é chamado, irmão. Cai fora. Ele me escolheu. Como é que pode? Deus tem me escolhido. Então, Está falando que não tem escolha. Tem sim, meu irmão. É você que está querendo fazer parte daquilo que você não foi chamado para fazer. Por isso que está tão difícil. Porque é difícil? É árduo. Mas é gratificante. Eu falo isso. Não é fácil ser pastora, não. É ser humano. não é fácil ser crente. Mas você pastor. Quer ver? Eu amo estudar a Bíblia. Não tem como negar o meu chamado para o ensino. Não tem como. Mas às vezes não irrita. Irrita mesmo. Mano, às vezes dá uma irritação brava. Às vezes não quer saber que se lasca, eu sei. E eu sei, eu aprendi. Eu sei que eu não sou enganado. Que se lasca quem quer ser enganado? Eu vou pro inferno, beijar a boca do capeta, como diz a pastora Sônia. Que? Vamos, né? Mas eu amo. Se uma pessoa for transformada por isso, eu já estou, ó, já cumpri. Então, a gente tem que saber entender que a gente precisa morrer mesmo. Que as emoções desordenadas, um estilo de vida, olha só, gente. Estilo de vida ruim. Porque às vezes a gente foi criado, a gente não teve uma criação boa. A gente foi criado num lar desordenado. Nem todo mundo teve o privilégio de nascer numa cristão como eu. É verdade. É verdade. Eu acho Embaçado mesmo. E aí é complicado. Só que deixa eu dizer uma coisa. Não é porque o casamento dos seus pais deu errado que o seu casamento vai dar. Não é. Não é porque seus pais não prosperaram que você não vai prosperar. Uma coisa tem nada. Cristo te libertou para uma nova vida, né? Para viver o novo dele. Só que também não faça as mesmas escolhas que eles fizeram. Se você ser criado num ambiente ruim, num ambiente hostil, não lhe dá o direito de ser hostil. Ele disse não. Você ter sido criado num ambiente de erros não lhe justifica e dá o direito de viver uma vida de erros. Tudo escolha. Tudo. Você tem livre arbítrio para isso. Então, as batalhas internas que a gente trava são essas. Hormônios e neurotransmissores em menor. Gente, você se converte, seus hormônios não. Isso é verdade também. Aí o que tu tem que fazer? Seus hormônios te controlam ou você controla seus hormônios? Tomar um banho frio. Uma boa saída. É uma boa saída. Mano, ele tá falando pra adulto aqui, né? Mas é verdade. É Vai tomar banho triste, frio, mas irmão. é verdade. Que vá tomar banho frio todo dia. Mas controle seus hormônios.
Se você quer que algum verbo haja em você, se você quer viver como é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, você vai ter que deixar ele subir o trono. Eu só falei do trono. Até agora eu só falei do trono. Não falei de mais nada. Eu não falei da hierarquia. Eu só falei do trono, porque eu escrevi aqui, ó. Como discernir as batalhas que eu estou enfrentando? Se ela é espiritual, ou se elas são patológicas, ou se elas são psicossomáticas. Eu não preciso desse trabalho de discernimento, desde que eu entenda que tudo é espiritual. E algumas coisas também pode ser. Como eu trabalho nas batalhas espirituais? Os dois mundos. É assim. Nunca pare de orar. Essa é a dica. E aí continua, vamos lá. Já foi tudo transtorno. Eu tenho 2 minutinhos para começar, porque vai dar tempo de ir. A gente leu o 2 Coríntios lá? Vamos ler? 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Vamos ver o que está escrito lá. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense e tal isto. Quais somos na palavra por cartas? Estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Não acabou ainda? Tem mais? Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. É para continuar? Não. Vamos só para isso daí. 3 e 5 você leu o tom? Eu acho que está muito claro, né? Do 3 ao 5 eu só vi que era a partir do 3. Você viu que era muito claro, né? Está muito claro. Por que eu bato nesse negócio de parar de elogiar as pessoas? Que elogio se não? Amor. Percebe? Eu quero que a pessoa se sinta grata, gratificada. Chega junto, ela não pode ser reconhecida. Não pode. É Cristo que tem que ser reconhecido. Sempre. Esse é o maior erro da nossa geração. Dar glória a homens. Elevar homens. Esse é o maior erro da nossa geração. A gente chama de cauterização de mente, de fortalezas que estão na mente por causa da altivez. Lembra que eu falei que aprovaram a Bíblia?
que o que gera fortalezas e cauterização de mente, que faz uma pessoa que ela não aprenda, que ela não cresça, não se desenvolva, não se transforme, é a arrogância e a altivez. Porque ela acha que sabe que não sabe, acha que está preparada porque não está, acha que foi chamada porque não foi. E esse é o maior problema nosso, porque Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. A igreja que era abundante, rica e abundante em dons, ou seja, ele está falando para a gente talentosa. Ele está falando que seus talentos não valem de absolutamente nada. Não importa se você é bom. Você pode ser bom e Deus te deu essa habilidade para você ser um operacional, mas não para liderar. Para estar debaixo de uma liderança. Para estar debaixo, porque você não serve. Você tem o coração contaminado, arrogante, altivo. E qualquer coisa que você fizer vai te colocar numa condição que você não é para estar. Se tudo que você fizer apontar para Cristo, glorificar Cristo, ok. Mas qualquer coisa que você fizer, se isso já mexer com o teu ego, já mexer com você, já te der uma satisfação de saciedade, cara, tu já está com o cara no inferno. Não pode. Não pode. Entendem? É complicado isso, mas é desmotivador. Nós não estamos aqui para motivar ninguém. Nós estamos aqui para levar a palavra que transforma e que aponta a Cristo. Eu vou partir daqui, você viu que o negócio pegou, né? E a gente vai partir daqui, que a gente vai falar sobre panoplia, tomoi, lupoi, uperópicos e pausioses. Que é exatamente isso que nós lemos no original grego. Nós vamos entender como a Bíblia, o que a Bíblia chama de arrogância, e o que a Bíblia chama de altivez, o que a Bíblia diz de vanglória, e um texto que ele fala assim: quando você olhar para o teu irmão, se você não considerar ele melhor do que você já pegou. Porque nós temos uma imagem, a Bíblia fala, você tem uma imagem errada de si mesmo. Isso que Paulo falou, eu sou o menor de todos, né? Mas ele fala claramente, esse texto que eu não lembro de tal, mas a gente vai entrar na próxima aula, claramente, vocês têm uma visão distorcida de quem vós sois. Vocês acham que são o que não são. O que pensa que não é o que vocês são. Considere o outro, seja ele quem for, maior e melhor do que você em todas as áreas. Se o que o outro faz para você nunca é bom, O que você faz é melhor, filhão, você já está longe de Deus. Deus abençoe a